Nesse tópico 4, nós vamos estudar a importante reação de adição de água a alcinos. Bom, da mesma forma que os alcenos também sofrem a adição de água, os alcinos também vão sofrer adição de água. Só que os alcenos, eles produzem álcoois nas reações de hidratação, como nós vimos no capítulo 4. Então, o but-1-eno reagindo com água, sendo catalisado por ácido sulfúrico, vai produzir o butano 2-ol como produto principal. Bom, os alcinos, eles não produzem álcoois, eles produzem enóis nas reações de hidratação. Esses enóis, eles são instáveis e eles se rearranjam formando cetonas ou aldeídos, como nós vamos ver nos exemplos aqui. No caso aqui do but-2-ino, reagindo com água na presença de ácido como catalisador, igual ocorreu com o alqueno aqui em cima, você então tem a adição de hidrogênio de um lado e o OH do outro lado. Quando você tem um hidroxilo ligado a um carbono que faz ligação dupla, isso é um enol. Esse enol ele sofre um processo de tautomerização, que é um rápido equilíbrio transformando este enol secundário em uma cetona. Então, o enol é secundário porque a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Como o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, essa ligação que pica está aqui, ela vem para cá, para formar a dupla com o oxigênio. Ao mesmo tempo que esse hidrogênio desloca aqui do oxigênio e vai se ligar neste carbono aqui para formar esse CH2. Então esse que é o processo de tautomerização. Um enol secundário sempre vai se transformar em uma cetona. A cetona tem um grupo carbonila, que é um grupo importante aqui na química orgânica. Na química orgânica 2 nós vamos estudar várias reações com moléculas que contêm esse grupo, mas a cetona é caracterizada por ter um grupo carbonila entre dois carbonos, ou seja, uma carbonila interna. Já um aldeído é caracterizado por ter uma carbonila terminal. Você tem uma carbonila e nessa carbonila tem um hidrogênio ligado nela, pelo menos um hidrogênio. E aqui pode ser outro hidrogênio ou um grupo alquila. Então, essa é a diferença entre aldeído e cetona. No aldeído tem hidrogênio ligado na carbonila. Na cetona, não. Você tem dois grupos alquila ligados na carbonila. Isso aqui também pode ser anel aromático, não teria problema. Então, a cetona e o enol, eles são chamados de tautômeros ceto-enol. Tautômeros são isômeros que estão em rápido equilíbrio, como eu mostrei anteriormente para você. Então, você tem o tautômero ceto, onde você tem a carbonila formada. Perceba que o equilíbrio está mais deslocado para ele, porque esse é o mais estável. E você tem o tautômero enol, né? Então, para esse transformar nesse, é necessário que essa ligação π venha para cá, formar a dupla aqui, enquanto o hidrogênio vem para cá para formar essa hidroxila. Mas o mais comum, essa ligação π vir para cá, formar a dupla com o oxigênio, enquanto esse hidrogênio vem para cá para formar esse CH2. Então, essa tautomeria é esse rápido equilíbrio que ocorre aqui, e esse equilíbrio está sempre deslocado no sentido do tautômero ceto, que ele é o mais estável. Nós temos alguns exemplos de adição de água, então, a alcinos. Esse alcino terminal, esse alcino interno, notem que ele é simétrico. Então, o hidrogênio pode se adicionar aqui e o OH adicionar aqui e formar um enol secundário deste lado, ou o contrário, o hidrogênio se adicionar aqui e o OH se adicionar aqui, formando um enol secundário. De qualquer forma, o único produto que você vai obter vai ser essa cetona, cujo nome é hexan 3-zona. Essa nomenclatura não vai ser exigida de vocês nesse momento, porque isso vai ser explicado ainda num capítulo futuro. Mas produz então essa cetona, tá? Um alcino interno, sempre que há adição de água, ele vai produzir um enol secundário, como nós vimos no slide anterior, e esse enol secundário vai se tautomerizar, então o produto final seu vai ser uma cetona. Caso nós tenhamos agora um alcino que não é simétrico, aí sim você vai poder ter dois produtos diferentes. Se OH se adicionar a esse carbono, vai formar um enol secundário nessa região, que vai sofrer tautomerização, produzindo essa cetona, que no caso é a pentano 2-zona. Caso o OH se adicione a este carbono da tripla, você vai produzir um enol secundário nessa posição, que ao sofrer tautomerização vai produzir essa cetona, que seria a pentan 3-zona. No caso de nós utilizarmos alcino terminais, para esse tipo de reação de adição de água, eles são menos reativos.
mas eles vão reagir com água se o íon mercúrio 2+ for usado como catalisador. Então você tem agora um alcino terminal, você adiciona água na presença de ácido, mas utiliza mercúrio 2+ como catalisador. Nesse caso, também o hidrogênio se adiciona ao carbono mais hidrogenado e o OH no carbono menos hidrogenado para formar o produto principal, que vai ser um enol secundário. Da mesma forma, esse enol secundário vai tautomerizar em uma cetona. Esse mecanismo que nós estamos vendo aqui é o mesmo mecanismo que nós vimos lá na reação de alcenos, quando você também utiliza o sulfato de mercúrio 2 para catalisar a reação, porque nesse mecanismo não há formação de carbocátio intermediário, portanto não haveria rearranjo de carbocátio, foi o que nós explicamos lá no capítulo 4 de alcenos. Então o mecanismo começa assim, um par de elétrons do mercúrio vem aqui formar uma ligação com esse carbono, enquanto uma ligação π se quebra para formar uma ligação com esse mercúrio, formando então esse intermediário cíclico. A molécula de água ataca por trás, ela prefere atacar esse carbono, porque esse carbono vai ter uma carga parcial positiva sobre ele, então ele vai ser parecido com o carbocátio secundário. Se ele atacasse esse lado aqui, teria uma carga positiva sobre ele, mas ele seria parecido com o carbocátio primário. Então ele prefere esse estado de transição, que é parecido com o carbocátio secundário. Essa ligação quebra para cá, formando então esse enol, né, que é onde o oxigênio ainda está protonado. Para você desprotonar ele, você pega uma molécula de água, que vai buscar o H+, esparge elétrico quebra para cá para neutralizar o oxigênio. Então você forma um enol mercúrio e o H3O+ liberando aqui. Esse enol mercúrio, passando daqui para cá, o que está ocorrendo é uma tautomerização. Ó. Essa ligação π está vindo para cá, para formar uma dupla da carbonila com oxigênio, enquanto esse hidrogênio está vindo para cá, para formar esse CH2. Então você tem essa cetona com mercúrio aqui. Para poder eliminar esse mercúrio que foi utilizado como catalisador, e ele está sendo recuperado aqui, você vai ter a protonação desse oxigênio da carbonila. Para isso você vai usar o H3O+, que foi até produzido aqui em cima. Esse par de elétrons da ligação π vai buscar o H+, enquanto essa ligação quebra para cá para neutralizar aqui e gerar a molécula de água. Então isso indica que essa ligação π está quebrando e uma ligação entre o oxigênio e o hidrogênio está sendo formada aqui. Ao mesmo tempo que isso ocorre, esse mercúrio vai abandonar a molécula, que é onde essa ligação sigma vai se quebrar aqui e o par de elétrons vai vir para cá para formar essa ligação π neste momento. Então, quando isso ocorre, na saída do mercúrio e a transformação da carbonila numa hidroxila, você tem a formação de um enol secundário. Novamente, um enol secundário sofre o processo de tautomerização, se transformando em uma cetona, que nesse caso é a molécula da acetona. Uma outra maneira de você adicionar água em um alcino é fazer a adição de borano, através de uma hidroboração ou oxidação. Reação importante que nós vimos lá no capítulo 4 de alcenos, né? Porque essa é uma adição de água, contrária à regra de Markovnikov. Então, da mesma forma, os boranos podem reagir com os alcinos. O borano se adiciona a alcinos da mesma forma que se adiciona os alcenos. Então, aqui nós estamos usando os 3 equivalentes de alcino para um equivalente de borano, porque ele tem 3 hidrogênios. Mas isso não é tão importante aqui não, é só a estequiometria da reação, porque cada hidrogênio pode reagir aqui uma vez. Então, a reação geralmente ocorre com um equivalente desse para 3 equivalentes desse. Mas na primeira reação, THF é apenas o solvente, o que vai acontecer? Um hidrogênio vai se adicionar a um carbono da tripla e o boro adicionar no outro. Então, você vai ter um alqueno boro substituído formado. Para você substituir esse boro por uma hidroxila, você precisa fazer uma oxidação. Na oxidação, você usa hidróxido, peróxido de hidrogênio e meio aquoso. Então, você vai ter a formação novamente de um enol secundário. Esse enol secundário sofre tautomerização, transformando-se então em uma cetona. Para obter então o enol como produto da reação de adição, apenas um equivalente de BH3 deve ser adicionado, mesmo porque um equivalente dele consegue reagir até com 3 equivalentes do seu alcino. Nos alcinos internos, que é o caso desse exemplo, o substituinte do alceno boro substituído, né, o substituinte desse alceno boro substituído aqui, evitam a ocorrência de uma segunda reação. Então, se você não vai ter uma adição na ligação dupla, é o que está explicando aqui.
como esse boro substituído aqui, ó, ele tem outro substituinte no lugar de hidrogênio, isso vai dificultar a ocorrência de uma segunda reação de adição na ligação dupla. Então, ocorre apenas uma adição na ligação tripla de um alcino, transformando ela em dupla, e no final você vai ter um enol secundário. Já uma hidroboração, oxidação de alcinos terminais, você deve realizar não com borano, mas sim com diciamilborano, porque há menos impedimento estérico em um alcino terminal. Portanto, se você usar o borano BH3, ele pode se adicionar na ligação dupla. Então, para você evitar que haja uma segunda adição, né, você vai ter a primeira adição na ligação tripla, que vai se transformar em dupla. Se você usar BH3, na ligação dupla, vai ter uma segunda reação de adição lá. Então, para que você evite uma segunda reação de adição, né, que você tem apenas a adição na ligação tripla e não na dupla, você deve usar o diacimilborano no lugar de BH3, porque um alcino terminal ele vai ter menos impedimento estéreo. Então a reação seria assim: no lugar do BH3, substância que você usa é essa, diciamilborano, que é o bis 1,2 de metilpropilborano. Quando você faz essa reação, um equivalente dele apenas, porque só tem um hidrogênio, você tem adição na tripla, se transforma em dupla. Então, como só tem um hidrogênio, não tem como haver uma segunda adição na dupla. Para você tirar esse boro fora, basta você fazer também a oxidação, e nesse caso você vai produzir um enol. Mas agora o enol que você produziu foi um enol primário, porque a hidroxila está ligada ao carbono primário. Um enol primário, quando sofre tal automerização, ele se transforma em aldeído, que a ligação π vem para cá formar a dupla com o oxigênio, enquanto esse hidrogênio vem para cá para formar o CH2 aqui do lado. Tá? Então, nós podemos decidir em uma reação de adição de borano se o meu produto vai ser uma cetona ou um aldeído. Para isso, eu preciso ter um alcino terminal, tá certo? A adição de borano ou diciamilborano a um alcino terminal apresenta a mesma regioseletividade observada na adição de borano a um alceno. Por exemplo, se eu tenho um alcino terminal aqui e eu adiciono água catalisado por mercúrio 2, como nós mostramos no mecanismo, você vai ter a formação de um enol secundário. Esse enol secundário, quando sofrer tal automerização, vai se transformar numa cetona. Mas como nós acabamos de ver, se nós temos esse alcino terminal e nós reagimos com diciamilborano e depois fazemos a oxidação, o que você vai obter é um enol primário que, ao sofrer tal automerização, vai produzir um aldeído. Então, se você tiver um alcino terminal, dependendo do reagente que você utiliza, você pode produzir tanto uma cetona quanto um aldeído. Mas se nós tivermos apenas um alcino interno, aí não tem como, vai sempre formar uma cetona. Então a adição de borano ou diacimilborano, ela é anti-Markovnikov, né? Porque o hidrogênio do diacimilborano se adiciona ao carbono menos hidrogenado. Mas essas reações são regioseletivas porque ela tem dois caminhos. Essa catalisada com mercúrio prefere esse caminho e essa com diacimilborano prefere esse outro caminho aqui, certo? Então terminamos o tópico 4 e até